Salmos 13. Aqui é você vê até que situação que um ser humano consegue chegar. Salmos 13 vai dizer assim, Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Somente até aqui. Amém. Está entre nós a palavra de Deus. E através do Espírito Santo nós vamos compreendê-la. Esse salmo, ele vai expressar a preocupação de Davi. Ele é um salmo também, todo salmo é o primeiro livro do Saltério. Ele vai expressar o sentimento de tristeza e o próprio salmista se sentindo abandonado, esquecido. E às vezes eu me pergunto, quando você vê uma situação assim, às vezes a gente se pergunta assim: terá nós, ou teremos nós, como que eu posso dizer, para ser mais real no que eu vou falar agora aqui? Verdade no que nós expressamos com Deus? Teremos nós, como que eu posso dizer assim, firmeza? Nós estamos certos? Então nós não praticamos nada. Nós estamos perfeitos. Teremos nós, por acaso, alguma perfeição para chegar em Deus e indagar a Ele? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui ele tem algumas situações. A primeira delas, o pecado. Dentre elas, os muitos pecados. E dentre ele, guerras. Desentendimentos familiares, guerras, confrontos, batalhas, lutas, preocupações com o povo. Afinal, Davi é rei. Afinal, Davi tem problemas de relacionamentos. Afinal, Davi tem uma família. Aqui, ele também tem problemas com 3 dos filhos que tinha. Um deles é um grande perseguidor. Davi com grandes prejuízos emocionais. Nós falamos esses dias de Aitofel, que o traiu, que era avô de Batseba. E era um homem que Davi muito confiava. Que através de Aitofel, então ele perde o filho numa trama de uma guerra, de uma batalha, de uma luta. O filho é morto pelos soldados do próprio Davi, do próprio pai. Então você deve imaginar como que estava o pensamento desse homem. E para ajudar, algo que o acusa. E ele, é claro, sabia que no tempo desta imperava a lei de Deus. Com espada fere, com espada será ferido. Tanto é que existia uma ordenância que enquanto ele estivesse vivo, nessa face de terra, a espada não sairia da sua casa. Ou seja, de vida a vida, de dia a dia, noite a noite, ano a ano, luz a luz, ele estaria
em confronto e em batalhas. Mas aqui Davi, na sua extrema tristeza, ainda recorre a Deus e confia nele, porque tinha a graça de Deus no seu coração e anelava a Deus e a sua presença que o salvasse e o livrasse. Aqui é uma oração, ele está rogando a Deus e pede. Pois bem, nós enfrentamos e vivemos fracassos na nossa vida. Somos decorrentes de muitos fracassos, todos nós. Nós vemos aí grandes empresários, pessoas, eu tenho visto o irmão Samuel algumas vezes, em algumas oportunidades, parece que ele teve problema, ele quebrou, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, não me lembro, mas quebrou. Então, para você ver quantas pessoas que lutaram para conquistar algo, estou falando financeiramente, outros que lutaram para ter aí o governo, a presidência, enfim, tantas outras coisas, para chegar onde chegaram. E assim é decorrente na nossa vida espiritual. Nós vivemos hoje numa guerra em que muitos com os olhos materiais não vão conseguir enxergar esta guerra que nós sacamos da espada e partimos para a luta. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa carne é corrupta, o nosso pensamento é corrupto, o nosso coração também é corrupto. E se nós cedermos para a nossa carne, nós vamos adquirir uma mente facciosa, nós vamos querer adquirir tudo com facilidade, e nossa alma, nós vamos ceder para o pecado, nós vamos ceder para a manifestação dos nossos desejos mais tenebrosos, nós vamos ceder para os desejos mais terríveis das nossas carnes. E que às vezes esses desejos faz com que nós, numa altura da nossa vida, nós não vamos nem nos reconhecer. Prova disso, meu irmão, minha irmã que me assiste, se você sair nas ruas por aí, quantas pessoas que você vai ouvir falar: ah, você é crente, você é evangélico, você é cristão? Sim, sou, graças a Deus. Eu faço um trabalho aqui. 95% das pessoas que lá estão já foram ou ainda são crentes, mas caíram na tentação da droga, caíram na tentação da bebida, caíram na tentação do mundo e as coisas que ele oferece, e estão nessa tentação. O salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Também nós compreendemos que não existe pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Salomão compreendeu muito bem quando aproveitou tudo desta vida e quando não tinha mais nada para fazer. E foi o homem mais próspero e possuiu, e quando ele se deleitava no fundo de uma garrafa, não encontrou prazer nela. Agora ele se deleitou no mundo do dinheiro, dos negócios, também não encontrou prazer. E dentro do mundo dos negócios, ele se deleitou nos prazeres de mulheres. E quando ele viu que não tinha outra vida, ele compreendeu. Em Eclesiastes vai escrever: tudo debaixo do céu é vaidade. Quando nós oramos e falamos assim: Senhor, tira dos nossos corações a vaidade, nós estamos falando de carne, aparência. Eu não estou falando de costume, dogmas que nos traz a religiosidade. Não, doutrina de homens. Eu estou dizendo a vaidade de cultivar no meu coração a arrogância, a vaidade de cultivar no meu coração o rancor, a vaidade de continuar no meu coração a razão, a vaidade de cultivar no meu coração não perdoar e não aceitar que eu sou menor ou igual aos demais. E nós vamos cultivando essa vaidade no nosso coração. Ser pequeno também é, a Bíblia vai dizer que o tímido não entra no céu. A Bíblia vai dizer isso, que o tímido não entra no céu. A pessoa que é tímida não vai herdar o reino do céu. O tímido é aquele que não tem coragem, ele se envergonha de tudo. Então, nós não estamos saindo do texto aqui não, é a reflexão da palavra.
Quando nós temos ídolos nos nossos corações, é a mesma situação quase que da vaidade. Quando nós cultivamos essa vaidade por um tempo, se transforma em ídolo, que nós, olha, isso eu não deixo de fazer por nada. Eu deixo de ir à igreja, mas continuo com aquele costume. Eu deixo de fazer coisas a Deus ou para minha própria família, mas aquele costume eu preciso preservar. Eu deixo de edificar algo para minha vida, mas esse costume eu continuo fazendo. Eu não estou falando de vício rotineiro, não estou falando de vícios que te tira da presença de Deus, vícios que te não edifica nada, mas que destrói aquilo que Deus tem para a nossa vida. Destrói o teu tempo com a família, destrói o teu tempo na igreja, destrói o teu tempo de servir a Deus, destrói o teu tempo de ter misericórdia e abençoar alguém, destrói o teu tempo de exercitar a caridade, exercer a caridade, destrói o teu tempo de orar através dos ídolos dos nossos corações, que um dia foi vaidade e agora se tornou vício. Davi, podemos dizer que algumas coisas, talvez, com o tempo, o poder, a vaidade, fez com que ele cometesse um delito. E o maior de todos foi o adultério. E agora Davi paga um alto preço. O profeta Natã, usado por Deus, vai revelar isso a ele. E ele se sente constrangido. E desde então, ele começa uma luta atrás do perdão. Ele começa uma luta atrás da misericórdia de Deus, com medo de perder a graça, com medo de Deus se afastar dele. E a consequência do pecado, como nós falamos aqui, é a morte. Começa a guerra, começa a distinção de família, começa o desentendimento familiar, começa a guerra entre os irmãos. Teve um rolo lá entre um irmão e uma irmã, que eu não quero dizer aqui, você sabe, já sabe. E começa um desentendimento entre a nação, começa um desentendimento em Aitofel, começa um desentendimento entre outros, e de repente uma combinação de uma coisa e outra leva à morte de um filho. Mas os adversários não param por aí, os adversários ainda prevalecem e procuram Davi. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que ele adoece, tem uma enfermidade, mas ele confia no Senhor. Sabe o que é mais importante nesse texto? Em todos os salmos de Davi, em toda a história dele, ele nunca perdeu a esperança em Deus. Glória! Ele nunca perdeu, aleluia, de saber que Deus era poderoso. Antes de ir para a guerra, ele declarava: Deus já deu na minha mão. Antes de ir para a luta, ele já declarava: eu já venci essa batalha. Antes de ir para a guerra, ele falava: Deus dará os adversários na minha mão, aleluia. Mas teve momento na vida que ele também se sentiu esquecido, também achou que Deus tinha virado o rosto para ele. Mas eu e você sabemos que Deus é misericordioso, a misericórdia dele nos alcança, e não foi diferente com Davi, porque o coração dele foi sincero. O coração dele estava pobre de espírito. A Bíblia vai dizer: oh, glória a Deus, aleluia, nos evangelhos bem desta maneira: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu, aleluia. E o pobre de espírito, falamos esses dias, é aquele que se desfaz de toda vaidade, se desfaz de todos os ídolos do coração e vai buscar Deus vazio, necessitado, provadinho sem nada, provadinha sem nada, e olhando e falando: ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego foi assim, tantos outros foram assim, mas tinha o coração cheio de fé. Se você chegou aqui esta noite desta maneira, pobre de espírito, achando que Deus virou o rosto para você, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus te abandonou, não, a misericórdia dele ainda está de
pé, aleluia, e ela pode te alcançar ainda esta noite. Havendo fé tem milagre, havendo renúncia tem milagre, havendo sinceridade tem poder, tem milagre, havendo pureza de espírito tem milagre, havendo vaso vazio o azeite entra, oh glória, havendo comunhão com o céu a glória desce, aleluia, havendo concerto da aliança, continua a intimidade. O prazer momentâneo desta vida logo passa, mas a intimidade com o reino é eterna. Nós estamos indo para a glória, igreja. Bem-aventurado é aquele e aquela que debaixo da prova, debaixo da angústia, às vezes como você está aí, mas quando coloca o teu joelho no chão, Pai, olha para a minha situação, olha para a minha vida, é só tu na minha vida, Senhor, enxuga as minhas lágrimas, acaricia a minha face, dá um abraço na minha alma. Então Deus aparece, transforma a nossa vida, enxuga a nossa lágrima, e se for preciso carrega nós nos braços, transporta a montanha da nossa frente. Oxalá que não seja com você, e Deus não tira a montanha da nossa frente e prepara o caminho para que nós possamos passar, mas você tem que declarar isso, crer no poder de Deus. Você crê, irmã? Então declara aí: a vitória é minha, a guerra é minha, a batalha é minha. Deus vai dar um inimigo na minha mão, Deus vai abençoar a minha vida, a minha história vai mudar. Declara aí, no nome de Jesus, Deus vai me dar essa vitória, o milagre vai acontecer, mas tem que ter fé, tem que proclamar isso, no nome de Jesus. Eu creio, eu vou tomar posse da minha vitória. Eu posso estar chorando hoje, o mesmo salmista vai dizer: eu choro a noite toda, mas a alegria veio para amanhã, porque ele creia, ele acreditava, ele profetizava, a graça estava nele. Às vezes o que precisa em nós é isso, confiança, encher o coração de fé. Quando nós não temos aonde buscar, Deus tem para te dar, oh glória. Quando nós não temos aonde se agarrar, segura na palavra, igreja, vai consultar a palavra. É melhor que ficar murmurando, reclamando, chorando, falando que não deve. A palavra tem, aleluia, a fé que eu e você precisamos. A Bíblia vai dizer que a fé vem ao ouvir a palavra de Deus e ler também, viu? Faz parte do cristão consultar, ler a palavra, consultar a Escritura, viver por ela. Enquanto nós perdemos tempo com coisa boba, pequena, nós deixamos de edificar perante Deus, construir um altar junto dele. Se você chegou aqui esta noite desta maneira, só pela misericórdia, com medo do teu adversário, com medo dos teus problemas, com medo da tua enfermidade, com medo da tua angústia, você está fazendo o teu Deus pequeno, você está fazendo o teu Deus, você está desmerecendo ele. Você está precisando de Deus. Te chega perto dele, ele quer te abraçar, ele quer ter um particular contigo, mas toda vez que ele chega você foge, está sempre reclamando, despreparado, dando desculpa para tudo. Hoje não dá para ir para a igreja, não tenho tempo para cantar, não tenho tempo para louvar, não tenho tempo para orar. Você não tem tempo para ir para o céu também? Repreenda isso, isso não vem de Deus. Deus querendo ir atrás de você, a porta da arca aberta e você pro lado de fora. Está fazendo o que aí? Está querendo continuar sofrendo, chorando? Não, entra dentro da arca que ela está aberta. A salvação é de graça e foi anunciada por Jesus Cristo. Você sofre porque você quer. Jesus Cristo tem felicidade, paz de espírito, vida com glória no céu. É só você querer, aleluia, é só nós queremos. Quando ele precisava, ele ia buscar em quem tinha para dar. Clamor, adoração, invocava o nome de Deus e Deus respondia, e Deus dava guerra na mão dele. Um milagre acontecia, os adversários eram vencidos, a enfermidade sarava, a vida mudava, aleluia, Deus protegia, oh glória. E nós perdemos a nossa fé tão fácil. Irmã, no nome de Jesus Cristo, você chegou aqui dessa maneira, que você possa receber a fé aí no nome de Jesus, que você possa se levantar novamente a partir desta palavra e falar: eu estou de pé, Deus está comigo, Ele está aqui na minha casa, Ele está abençoando a minha vida, eu estou aqui por Jesus, é por causa dele, eu vou continuar na presença
presença dEle. A tua misericórdia, a tua bondade nunca faltou e jamais faltará. Eu não vou soltar da mão de Deus. Ele é poderoso em transformar, em mudar. Ele está trabalhando na minha vida. Eu sirvo um Deus que não dorme, não tosqueneja. Enquanto eu oro, Ele muda o pensamento, Ele muda o coração, Ele transforma a vida. A água que era suja agora fica boa. O caminho que estava cheio de pedra agora é limpo, eu posso passar. Aonde tinha abismo, agora Deus passa eu por cima do abismo. A boca do diabo que estava aberta agora está fechada. Eu posso ter paz, posso ter alegria. A paz voltou a reinar, a felicidade no meu lar. Sabe quem tem isso? Jesus Cristo. Receba, toma posse da palavra, a água da vida eterna, que só Ele tem para te dar. Igreja, se você pudesse ver o que Deus tem preparado para mim, para você, nós não largava da orla de Jesus Cristo, nós estaríamos grudados nela 24 horas por dia. Só Ele tem misericórdia, só Ele tem poder. Enquanto nós saímos da presença de Deus, igreja, nós começamos a ver tudo escuro, tudo fechado, está tudo escuro, nós temos medo, a escuridão não dá para ver nada, mas quando nós olhamos para Cristo, uma luz surge, algo novo acontece, nós conseguimos ver luz no fundo do túnel, a mão aparece, nos arranca do abismo, fecha a boca do leão. Enquanto Daniel orava, o anjo era enviado na cova, a boca do leão era fechada, Daniel saiu de lá, e o rei que não amava a Deus teve que falar: bendito seja o nome desse Deus poderoso, que livrou Daniel da boca do leão. Irmã, enquanto você reclama, dá tempo de orar. Enquanto você reclama, irmão, dá tempo de orar, de buscar. Se você quer que Deus feche a boca do inimigo, feche a boca do diabo e proteja a tua vida, vai buscar em Deus. Só Ele tem para te dar. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, o teu amigo não pode fazer nada, o teu esposo não pode fazer nada, a tua esposa não pode fazer nada, o teu vizinho não pode fazer nada, mas Deus pode fazer. E depende da tua atitude, fé, coragem, ânimo. Rompa na fé no nome de Jesus. Ele tem poder de mudar, só Ele pode. Que você possa compreender esta palavra e buscar em quem tem para te dar a fonte da água da vida, a palavra da vida eterna, o que transforma, o que muda, o que trabalha na mente, o que transforma as coisas, o que prepara para nós, o que faz o impossível acontecer, o que muda a história e que escreve uma história nova, o que devolve a vida, mesmo cortado. Deus faz o enxerto e aparece. Quando você julga que não tem mais vida, Ele dá vida. Quando você julga que está cortada, Ele faz brotar. Quando você julga que não vai mais ter saída, Ele te dá uma saída. Quando você julga que está tudo apagado, Ele faz aparecer novamente. Quando você julga que não tem mais jeito, que a porta fechou, Ele faz outra se abrir. Oh, glória! Quando você julga que está tudo perdido, Ele encontra e te dá na tua mão. Oh, glória! Quando você pensa, agora não tem mais jeito, eu vou voltar para trás, Ele dá um jeito. E quando você menos percebe, brotou novamente, aconteceu novamente, está andando novamente. Deus abençoou, multiplicou, dobrou, fez algo acontecer. Esse é o Deus que eu e você servimos. Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Esta é a palavra, que você possa compreendê-la. Você e eu estamos junto de um Deus que jamais perdeu uma batalha e nunca perderá. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Unidos?